Irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje dia 14 de janeiro de 2025, vamos fazer a nossa oração da manhã, segundo a palavra do Senhor Jesus, livro do profeta Daniel, capítulo 3, a partir do versículo 17, e assim diz a palavra do Senhor Jesus. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se ardeu em furor e mudou o seu aspecto, o seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abdenego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que 4 jovens judeus, servos do Deus vivo e servos do Altíssimo, estavam na Babilônia a serviço do rei Nabucodonosor. Daniel e os seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estando eles debaixo da autoridade do rei, estando eles a serviço do rei, eles tinham que obedecer, tudo aquilo que o rei ordenasse, porque eles eram servos. Mas acontece que o rei era idólatra. O rei pertencia a uma outra nação, não era israelita. E Deus deu sabedoria a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego para pelejar contra as forças espirituais do mal, contra o poder das trevas que queria que eles se prostrassem, se dobrassem diante da idolatria. Se você é crente em Jesus, saiba que o inimigo vai fazer de tudo para que você se curve diante dele, para que você se renda à idolatria. Mas nós devemos agir como Sadraque, Mesaque e Abdenego, e o Deus que nós servimos, Ele vai nos livrar. Eles mesmos declararam que nosso Deus irá nos livrar. O rei havia feito uma estátua de ouro e ele desejava que todos se prostrassem diante da sua estátua. Mas nós que servimos a Deus, adoramos a Deus, não podemos nos prostrar diante dos homens de imagens. Somente a Deus, o único digno do nosso louvor, da nossa adoração, é Deus. Nem os anjos merecem. Nós não devemos nos prostrar diante dos anjos, porque os anjos pertencem a Deus. São servos de Deus, são espíritos ministradores. O que o inimigo queria era quebrar a aliança que Sadraque, Mesaque e Abdenego tinham com Deus. Queria destruir o chamado, queria destruir a vida. Mas Deus deu a sabedoria divina. Deus abriu o entendimento e Deus os livrou. Deus os livrou. E aquele que não se prostrasse diante da sua estátua seria lançado na fornalha de fogo ardente.
E é o que nós lemos. O rei pediu para aquecer 7 vezes mais a fornalha ardente, para jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas o que eu vejo são 3 jovens posicionados. 3 jovens que não se renderam diante da dificuldade. 3 jovens que não se renderam diante das adversidades. 3 jovens que permaneceram firmes na presença de Deus e foram honrados. Quando nós decidimos escolher a Deus, andar na sua presença, Deus, Ele nos honra. Tudo aquilo que a gente faz, os caminhos por onde andamos, absolutamente tudo, Deus, Ele sabe, Deus, Ele vê. Não há nada que o nosso Deus não possa ver. Ele vive e reina para todo sempre. O inimigo também tem nos pressionado para largar a promessa, para largar a Deus, não de maneira direta, mas colocando alguns embaraços no caminho, para que isso fosse possível. Mas assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, nós precisamos de resistir. Precisamos permanecer. Precisamos prevalecer. Não devemos perder a nossa aliança, a nossa comunhão com Deus por nada. Porque depois desse plano espiritual que nós vivemos terreno, nós viveremos eternamente com Cristo. Vale a pena sofrer e padecer com o auxílio do nosso Deus. Com o auxílio de Deus tudo flui. Com o auxílio de Deus as portas se abrem. Com o auxílio de Deus as muralhas são quebradas. Não precisamos temer. Aquele que nos guarda não dorme, não tosqueneja, não se cansa. Arriba está sempre atento. Arriba sempre em prontidão para atender às nossas demandas. Fique firme. Talvez você está a lutar por uma promessa. Uma promessa de Deus. E tem enfrentado grandes batalhas. Grandes lutas. O inimigo tentando arrancar-te da presença de Deus. O inimigo tentando sabotar. Porque isso é um projeto de sabotagem. O nosso Deus é santo, não compactua com o pecado. Como é que um servo de Deus iria se prostrar diante de outros deuses? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não faça aquilo que ele deseja. Não. Faça o que deseja o coração de Deus. Faça o que deseja a palavra. Arriba, não desespere. Deus está no controle. Deus. Sabe as tuas lutas, as tuas batalhas. Deus sabe o que tens passado para permanecer na sua presença.
E Deus, Ele vai te honrar no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, te exaltamos. Bendizemos o teu santo nome, porque tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. O Deus que vive e reina para todo sempre. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Arrimante, que rebo Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te rendemos, ó Deus, honras e glórias e louvores. Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Arrimante, que rebos. Exaltado seja o teu nome para todo sempre. Ó Deus, porque tu és bom. Porque não há outro Deus além de ti. Ó Deus, tu és maravilhoso. Não há outro rei. Atenda, Deus. Arriba ao pedido do nosso coração nessa manhã. Abra, Deus, os céus. Ó Deus, e derrama a chuva de bênção sobre nós. Perdoe, Deus, os nossos pecados. Perdoe, Deus, as nossas iniquidades. Perdoe, Deus, as nossas transgressões, porque nós somos falhos e pecadores. Ó Deus, temos pecado, temos falhado contra ti. Contra ti somente pecamos. E fizemos, ó Deus, o que é mal perante aos teus olhos. Purifica-nos, ó Deus, perdoa-nos. Arrimante, que revelava-nos, ó Deus, no precioso sangue do Cordeiro. Arrimante, que remante, rebas. Arriba, Deus, visita a tua igreja. Visita, Deus, o teu povo nessa manhã. Arriba, Deus, a tua palavra diz. Ao teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Arrimante, que reboçou a Ele, te prostrarás. Arriba, Deus, mas o inimigo tem se levantado. Ó Deus, para sabotar a nossa aliança. Para sabotar, ó Deus, a nossa comunhão contigo. Arrimante, que remante, rebas. Arriba, Deus. Derrama, Senhor. Arrimante, que rebos a tua glória sobre nós. Ó Deus, porque a graça do Senhor traz espírito de fortaleza. Arriba, Deus, fortaleça o teu povo. Fortaleça, Deus, a tua igreja. Para que, ó Deus, consigam resistir às astutas ciladas do diabo. Para que consigam resistir. Arrima ao poder do inimigo. Ó Deus, a tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino, e as demais coisas me serão acrescentadas. Ó Deus, nós queremos buscar o reino. Arriba, Deus, queremos estar com os olhos virados para a cruz. Arriba, Deus, virados para Jesus. E nós clamamos: arriba, Deus, dê sabedoria, dê estratégias. Arrimante, que remante, rabas. Arriba, se que rebo, Pai. Nos proporcione, Deus, o escape e a saída. Não permita que venhamos nos atolar nessa situação. Arrimante, rebo, Deus, o Senhor enviou anjos. Quando, arriba, Deus, Paulo e Silas estavam presos. Ó Deus, as cadeias se quebraram. Houve um terremoto. Arriba, Deus, e os presos foram livres. Ó Deus, faça conosco também. Arrimando, Deus, faça conosco também. Repreenda, Deus, o poder da idolatria, da bruxaria, da feitiçaria.
Ó Deus, o poder do mundo, o poder da Babilônia. Toda a tentação do maligno cai por terra. Arrimante que arrebou toda a tentação de Satanás. Cai por terra, seja quebrado, seja repreendido. Arriba Deus, seja aniquilado. Aquele que prevalecer até o fim receberá coroa de glória. Aquele que prevalecer até o fim verá Deus. Viu Deus preparando a derrota do adversário, do inimigo. Ó Deus, que venhamos guardar os nossos corações para não pecar contra Ti. Pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Ó Deus, Tu és o nosso alto refúgio. Ó Deus, o nosso baluarte, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Não permita, ó Deus, que venhamos cair no laço do inimigo. Não permita, ó Deus, que venhamos cair no laço do passarinheiro. Arriba, Deus, não permita que nos seja roubado o nosso maior tesouro. Ó Deus, que é a nossa aliança, a nossa comunhão com Jesus. Arriba, Deus, os Teus planos são maiores e melhores. Não importa, Deus, a dificuldade, a batalha, arriba, Deus, a humilhação que vivemos. O nosso Deus é poderoso para mudar. Arriba, o nosso Deus é poderoso para transformar. O nosso Deus é poderoso para mudar o quadro. Arriba, Deus, Ele faz. Deus, Ele é. Deus, Ele pode todas as coisas. Arriba, responda-nos, ó Deus, responda-nos. Responda, Deus, para que todos saibam que Jesus vive e reina para todo sempre. Que Jesus vive e reina para todo sempre. E sempre reinará no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, aqueles que estão sob ameaça, ó Deus, de morte, ou de algum tipo de maldade, ó Deus, que o Senhor venha livrar. Arriba, Deus, visita os nossos irmãos pelo mundo. Ó Deus, que pregam o Evangelho em países onde é proibido, Pai, e que estão na linha da morte. Arriba, Deus, sei com esses homens e mulheres. Dê o livramento, Pai amado. Arriba no poderoso nome do Senhor Jesus. Ó Deus, guarda o nosso coração para não pecarmos contra Ti. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das Tuas asas, no Teu esconderijo, em nome de Jesus Cristo. Pai, que toda ferramenta preparada contra nós e a nossa casa, Deus, para essa manhã, para esse dia, que não venha prosperar. Quebra o laço, Deus, corta a lança e nos proporcione um dia abençoado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o Teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.